A maioria das interpretações republicanas da atualidade reconhece com bastante pertinência na contribuição de Zera Fink em 1945 a mais importante retomada dos estudos da temática no século XX. Fink foi o responsável por cunhar a expressão republicanismo clássico, que se tornaria controversa 5 décadas depois, para designar um conjunto de pensadores ingleses durante as revoluções do século XVII. Oriundo de uma interpretação literária, o autor identifica marcantes pontos de contato entre as teorias do governo misto e a teoria dos ciclos históricos do universo greco-romano, bem como a virada do pensamento político renascentista com James Harrington, John Milton, Henry Neville e Algernon Sidney. E ainda sugere a pertinência da continuidade da pesquisa para os anos que sucederam tais escritores. O impacto do estudo de Fink foi sentido de dois lados. Primeiro, ele possibilitou uma investigação sistemática e reconstrutiva de um importante período histórico para a teoria política em uma perspectiva alternativa aos cânones até então estabelecidos, dominado pelos estudos sobre Thomas Hobbes e John Locke, segundo as questões levantadas, muitas vezes sem respostas definitivas, legaram um novo campo de pesquisas, como a importância do governo misto e das leis e a teoria dos ciclos históricos para a legitimação do regime inglês. O ambiente intelectual daquele país seria novamente objeto de análise de Caroline Robbins em seu The 18th Century Commonwealth Man, publicado originalmente em 1959. Espelhando-se no modo reconstrutivo de seu predecessor, Hobbes insere na análise teórica aspectos históricos e biográficos dos pensadores trabalhados por Fink e oferece a continuidade das teorias republicanas inglesas até fins do século XVIII, já em perspectiva com o surgimento dos Estados Unidos. Dentre os temas de destaque de seu estudo, Robbins de modo um tanto diverso do de Fink, procura evidenciar o debate interno de cada geração sem, com isso, enaltecer um fio condutor teoricamente constituído de todo o percurso. Ao contrário, dentre suas preocupações, as alterações conceituais operadas no tempo eram temas de destaque. Bernard Bailyn, de 1967, e Gordon Wood, de 1969, centrariam suas análises na dimensão ideológica do republicanismo revolucionário norte-americano no instante da criação do novo país, abordando em condições de igualdade aspectos teóricos e institucionais das formulações, retomam com frequência as ideias dos pensadores ingleses anteriores, sem se descuidarem da tradição clássica do governo misto, do debate das formas de governo, da presença de Maquiavel, já indicada por seus predecessores, mas ainda incipientemente desenvolvida. Paralelamente a essas pesquisas nos anos 60 surgiram duas obras que dariam uma sustentação alternativa ao republicanismo. Hans Baron, de 1966, e Felix Haab, de 1964, respectivamente, abordariam a formação e desenvolvimento posterior das principais reflexões de Maquiavel. Na mesma época, emergiu um importante conjunto de estudos sobre o desenvolvimento das ideias de Maquiavel em diferentes contextos, com Rudolf von Albertini e Felix Gilbert. O primeiro centrou-se nos aspectos republicanos do humanismo cívico italiano, ao passo que o segundo na recepção de Maquiavel nos 600 inglês, nas notas positivas e negativas que isso carregava. Juliano Procasti e Franco Venturini, 65 e 71, para citar apenas os mais conhecidos. O que une esses trabalhos é o fato de se centrarem na importância de Maquiavel para o pensamento político moderno nos primeiros períodos, em contraste com outros autores italianos, particularmente florentinos, da época. De algum modo, todos eles destacam o caráter republicano das interpretações de Maquiavel. Em linha diversa de Fink, Robbins e Haab, mas igualmente focado no desenvolvimento de Maquiavel na Inglaterra, há o menos conhecido Mário Praz, em 1962, cuja interpretação se embasa mais em obras literárias e se expandem para escritores do humanismo cívico. Observe-se que todos esses trabalhos são publicações anteriores ao momento maquiaveliano. O emprego de recepção tão caro à metodologia da chamada Escola de Cambridge já aparecia em Haab para tratar do uso do florentino entre os republicanos ingleses. Por caminhos diversos, contribuíram para os estudos relativos ao maquiavelismo na linguagem anglo-saxã moderna. Diferenciar-se-iam, todavia, das pesquisas acima mencionadas justamente pelo fato de terem por objeto o renascimento italiano como um todo, e Maquiavel, particularmente, ao passo que os demais se atinham a uma preocupação mais ampla com relação às teorias e justificativas em torno das quais debatiam ingleses e americanos sobre o regime republicano. Então, isso é um resumo de Philippe Petit, a tradição republicana, consideração sobre algumas de suas fontes. É isso aí. Hasta la vista, Bibs. Até a próxima.